Bom, eu creio que, ainda que de forma introdutória, tenhamos, né, apresentado minimamente como que compra, como que vende ações, por que uma empresa emite ações, o que são ações, o que é renda variável. Né? Mas aí fica uma pergunta para ser respondida. Por que as pessoas compram ações? Né? Parece meio óbvia, mas é bom destrinchar e ver algumas derivações dessa resposta. Né? Vamos pensar. Né? Eu estou comprando a ação. Eu sei que é algo pode valorizar. Então, esse já é um motivo. Pode valorizar, mas também pode desvalorizar. Há um risco aí. E o mercado acionário normalmente tem retornos mais altos, mas também apresenta um risco mais alto. Se você quiser retorno mais alto, sujeite-se a um risco mais alto. Se quiser retornos baixos, né? Na verdade, ninguém quer retorno baixo, mas o que acontece? Você vai ter um risco baixo. Então, se você quiser um risco bem baixo, você vai ter que aceitar um retorno baixo. Poupança, por exemplo. O risco da poupança a gente considera zero. Caderneta de poupança. Mas a rentabilidade da caderneta de poupança ela está perdendo para a inflação há muito tempo. Então, seu poder de compra está caindo, na verdade. Né? Mas o risco de aquele dinheiro seu desaparecer, de cair de valor em termos nominais, ele é muito baixo. Né? Então, a pessoa pode comprar, sim, as ações para ter o chamado ganho de capital. Uma ação que ele comprou por 10, subiu 20%, foi para 12. Aí ele vende, ele ganha R$ 2 para cada ação que ele comprou. Se ele comprou 10 ações, ele ganha 20. Se comprou 1.000 ações, ele vai ganhar R$ 2.000. Não é só isso o intuito, tem também receber proventos. Mas vamos aproveitar essa oportunidade aqui e dizer o seguinte. Esse dinheiro que ele ganha, ele é passível de ser tributado. Então vamos apresentar a tributação já. Eu comprei R$ 30.000 em ações e vamos imaginar que seja os mesmos 20% de ganho. Né? Vou vendê-las por R$ 36.000. Eu tenho um ganho de R$ 6.000. Um ganho bom, né? 20%. Principalmente se for num período de 1 a 2 anos. Assim. 20% de ganho, R$ 6.000. Eu tenho que pagar um imposto de renda sobre ganho de capital. 15% desse valor. Então, se foram R$ 6.000, eu vou pagar R$ 900, 15% de imposto de renda. Como? Via DARF, Documento de Arrecadação da Receita Federal. Então, eu vou lá no meu banco, preencho o DARF online. Né? Antes a gente comprava isso em papelaria, preenchia, ia pagar no banco, né? Aquele documento físico. Agora a gente preenche online. É só tomar o cuidado que a Receita ela tem códigos de recebimento de valor distintos. Se você quiser pagar imposto de renda, ser um dentista, né, pagar o seu imposto de renda, é um código diferente de um ganho com venda de ações. Então, para a venda de ações, o código é 6015. Você colocou seu CPF lá, você tem que pagar até o último dia útil do mês subsequente. Então, se eu fiz essa operação em março, eu tenho até o último dia útil de abril para fazer isso. Eu recomendo sempre fazer ou de imediato, pelo menos uns 10 dias antes, né, você pagar esse DARF. Depois, se você passar, você tem um aplicativo da Receita que faz um cálculo com multa e tudo mais, mas é perda de tempo, fora a multa que você paga. Então faz antes, né? Eu acho que vale a pena. E quando você chega lá na declaração de ajuste anual, no início do ano seguinte, você tem um campo renda variável em que você vai registrar o ganho que você teve e registrar o DARF que você pagou. Totalmente. Sua situação está totalmente normalizada com a Receita Federal. Tá? Então é simples. Né? Agora, existe uma porta para pequenos investidores não pagarem imposto de renda. Isso é interessantíssimo. Se as suas vendas mensais não ultrapassam R$ 20.000, você é isento de imposto de renda. Então, até dar uma dica aqui. Você comprou esses 30 mil, viraram 36 mil.
Se você vende, é uma venda acima de R$ 20.000, portanto, né, esses 36 mil, portanto, você tem que pagar 15% sobre o ganho. Mas se você vende metade no mês, 18 mil, e metade no mês seguinte, você está abaixo dos 20 mil mês. Você está economizando aquele imposto de renda, aqueles R$ 900. Olha que interessante. Mas é uma alternativa que traz um risco. Qual é o risco? A ação pode cair no mês seguinte e você perder esse ganho. Como pode subir um pouco mais e ter um ganho maior. Fica na decisão de cada um se vai compartimentar a venda para não pagar imposto de renda, com o risco do ativo cair de valor, né? Ou se paga de uma vez só. Se vende de uma vez só e, portanto, paga o imposto de renda. Agora, sobre o imposto de renda do ganho de capital, tem uma informação que é importantíssima. Talvez você tenha prejuízo na operação, aqueles 30 mil foram 28 mil. Para a Receita, prejuízo não interessa, concordam? Ela não vai tributar prejuízo, mas para você interessa muito prejuízo. Que você tem que registrar naquela declaração de ajuste anual que você teve esse prejuízo de 2 mil. Por quê? Porque quando você tiver um ganho, por exemplo, de 3 mil no momento seguinte, você vai abater esse 3 mil daquele 2 mil que está lá, já registrado. Então você vai pagar o imposto de renda sobre 1.000 só. Então, deem valor ao prejuízo de vocês, porque eles vão abater tributação de ganho lá na frente, em algum momento. Então, momentos adversos em que a gente tem prejuízo devem ser registrados para que momentos melhores em que tenhamos lucros, nós possamos abater esse lucro e pagar um imposto de renda menor. Mas voltando ao tema inicial, as pessoas compram pensando no ganho de capital, mas também nos proventos, que é a parte do lucro que a empresa vai distribuir para o acionista. Pela lei das sociedades anônimas, tem que ser pelo menos 25% do lucro. Então ela pode distribuir tudo, metade, mas não pode, em tese, distribuir menos do que 25% do lucro anual. Lembrando que quase tudo há exceções, se ela lá no seu estatuto mencionou que por algum motivo vai distribuir abaixo de 25%, 18%, 10%, seja lá o que for, aí ela pode. Mas se não houver menção no estatuto, segue a lei das sociedades anônimas. E esses proventos, esse lucro distribuído, ele se divide em duas partes. O famoso dividendo, né, que é comum no mundo inteiro, e que aqui no Brasil é isento de imposto de renda. Então você ganha, a empresa vai distribuir 30 centavos de dividendo por ação, você vai ganhar os 30 centavos. Brasil, Letônia e Estônia são os únicos 3 países que isentam dividendos de imposto de renda, nesse momento que eu falo, né? Outra alternativa é o chamado juro sobre capital próprio, que é uma espécie de jabuticaba brasileira, uma coisa meio particular daqui. O que é o juro sobre capital próprio? O juro sobre capital próprio, você recebe igualmente, mas você paga 15% de imposto de renda. Então, se a empresa vai distribuir aqueles 30 centavos, 15% é 4,5 centavos, você vai receber 25 centavos e meio de imposto de renda, de proventos, né? Porque 4,5 vão ser retidos pela própria empresa, né, de imposto de renda. Mas você fala assim, então por que a empresa não distribui via dividendo, que é isento? É porque o juro sobre capital próprio, ele é uma regra lá de meados dos anos 90, ele entra no balanço da empresa como uma despesa, reduzindo o imposto de renda, no caso IRPJ, que ela paga. Então, para ela distribuir o lucro via JCP, né, juros sobre capital próprio, é mais interessante em termos tributáveis. Ela vai pagar menos de imposto de renda, vai ter um lucro final maior. Porém, essa alternativa é limitada a 6% do capital social dela. Então, normalmente ela vai aproveitar e distribuir JCP para reduzir as suas despesas, mas o que ela tiver que distribuir acima de 6% do capital social sai via dividendos.
Então essa é a lógica da tributação. Então nós vimos o quê? Qual é o motivo das pessoas comprarem as ações? Falei, olha, o motivo parece óbvio, mas tem desdobramentos, né? Que é o ganho de capital e os dividendos, os proventos. Os desdobramentos que eu falei, a tributação e essa divisão dos proventos entre dividendos e juros sobre capital próprio, que é uma coisa meio particular aqui do Brasil.